ao chat de Position, dia 23 de outubro de 2015, uma sexta-feira, são 17 horas 33 minutos. Estamos nos preparando para um ótimo final de semana. Um final de semana que é um tempo perfeito para estar com as pessoas que a gente gosta e que a gente curte. Mas antes de começarmos nosso final de semana, vamos já dar uma rápida olhada nas operações de prazo de position. O que é o prazo de position? Muitas pessoas me perguntam. O prazo de position basicamente é um prazo operacional em que nós trabalhamos em cima de gráficos semanais e esses gráficos semanais eles apresentam algumas vantagens, como por exemplo, é mais fácil de ler um gráfico semanal do que ler um gráfico de intradia ou mesmo um gráfico diário. Os custos operacionais são menores, a gente acaba tendo menos operações com alvos mais amplos e esses alvos costumam conseguir pagar os custos de corretagem. E a gente não precisa ficar tão grudado na tela do computador. A gente na verdade vai olhar o mercado na sexta-feira e depois, basicamente, na outra sexta-feira. Vamos então olhar basicamente o mercado no atual momento e tentar entender um pouco como um position visualizaria a situação do Ibovespa e dos principais ativos do mercado. Aqui nós temos o gráfico semanal do Ibovespa, senhores. Podemos localizar então pressão de compra surgindo na região de 44.800 pontos, que são esses fundos que nós visualizamos aqui em junho de 2013, fevereiro de 2014 e o momento atual. Ao mesmo tempo, localizamos pressão de venda aparecendo na região de 57.200 pontos. Aqui temos pressão de venda. Ok? Observando dessa maneira, nós estamos mais próximos da região de suporte do que da região de resistência no gráfico semanal. E se nós permanecermos dentro deste retângulo, então a movimentação esperada do mercado para as próximas semanas ou meses seria uma movimentação que viesse a testar a zona de resistência em 57.250 pontos. Ok? E isso faria com que nós permanecêssemos dentro do atual retângulo que nós estamos trabalhando. Muito bem. Dito isso, e especificamente falando sobre isso, nós já montamos aqui o que seria um pequeno pivô de alta, em que a gente faz um fundo no mesmo nível do fundo prévio e rompemos o topo. Então, isto é um pivô de alta no semanal que começa a se desenhar e que vai ficar efetivamente configurado quando nós rompermos esta máxima, acionando uma reversão dessa tendência de baixa que aparecia no gráfico semanal do Ibovespa para uma tendência de zigue-zague altista que iria tentar buscar então aquela resistência já mencionada anteriormente em 57.000 pontos, que é basicamente o alvo que eu tenho inclusive para o final do ano, tá? Pelo que a gente pode observar aqui, certo? Muito bem. Dito isso, então, quando a gente olha o que travou o mercado aqui nessa região, é fácil. Médias móveis de 20 semanas travaram o mercado. Se nós rompermos então a máxima da semana anterior, próxima resistência 52.270, e se nós rompermos aqui, aí sim, alvo 57.290 pontos. Então, se nós fôssemos definir quais são as próximas resistências do Ibovespa para as próximas semanas, anotem aí, nós teríamos resistência na casa de 49.630 pontos, próxima resistência 52.200 pontos, próxima resistência 57.290 pontos. Na ponta de suporte,
Nós temos um suporte imediatamente configurado aqui na região de 44.880 pontos e o suporte mais poderoso de todos na faixa de 42.715 pontos. Isso para o Ibovespa. Essa semana nós fechamos como um inside bar, ou seja, uma barra em que a máxima e a mínima da semana estão contidas dentro da máxima e mínima da semana anterior. Isso é bom, por certo lado, porque a semana passada havia fechado com uma barra muito feia. Se nós olhássemos a barra da semana passada apenas, muitas pessoas disseram, bom, estamos em tendência de baixa e agora vão voltar a cair e vai cair forte. Essa era a expectativa de grande parte das pessoas do mercado no momento, na semana anterior. No momento em que a gente não faz isso, essas pessoas que venderam na semana passada começam a pensar assim, mas não caiu. Era para ter caído e não caiu. Começam a ficar um tanto quanto nervosas. O que significa que nós rompermos a máxima da semana passada, então essas pessoas que venderam aqui vão começar a fechar suas vendas e isso empurra o mercado mais para cima ainda. O fato de não termos caído e ficado de lado essa semana é um fato positivo. O fato da semana que vem ser uma semana de últimos dias úteis do mês é um fato positivo. Por quê? Porque nos últimos dias úteis do mês nós temos um viés altista. Então, novamente falando, minha forma de entender é que nós temos que estar mais atentos para possíveis operações de compra do que operações de venda para as próximas semanas. Ok? Muito bem. Dólar futuro. Dólar futuro vem operando dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. Já atingiu o alvo que a gente tinha colocado lá no início do ano. Vocês se lembram que no início do ano eu cheguei a conversar com vocês que o alvo estava perto de 13,97, 13,98. Já batemos lá. Já até superamos isso, especificamente falando. E agora estamos montando um período corretivo. Esse período corretivo, na minha opinião, ainda pode ter mais umas 2, 3 semanas de correção, deixando que a média móvel de 20 se aproxime e com isso especificamente possibilite que o mercado tenha um suporte mais próximo. Efetivamente falando, eu ainda estou esperando este momento aqui como o momento de término da correção do dólar, tá? E eu acredito que ele vai acontecer nesta faixa de preço aqui, ó, 3,69, que é onde a média móvel de 20 vai estar quando os preços baterem aqui. Novamente falando, a gente não precisa estar acreditando em nada, a gente pode estar usando exatamente o que o gráfico está nos mostrando. O gráfico nos mostra essa semana que nós terminamos como um side bar também, máxima e mínima dessa semana dentro da máxima e mínima da semana anterior. Isso já tinha acontecido na semana passada. Então a gente tem construído dentro do dólar um padrão chamado padrão Sharp. Tá? O Sharp é um padrão descrito dentro da análise técnica em que a gente tem exatamente isso. São dois candles, dois inside bars seguidos, consecutivos. A forma de operar o Sharp, basicamente o Sharp significa uma contração de volatilidade. A volatilidade do mercado está diminuindo. Isso usualmente acontece quando o mercado está se preparando para fazer uma forte explosão para um dos lados. Quando a gente entra no diário, a gente já viu o estreitamento das bandas. Por enquanto não houve uma decisão de para qual lado o dólar deve seguir forte. Mas, assim que nós rompermos os extremos dessa semana que terminou, seja perder a mínima ou seja romper a máxima, isso vai automaticamente definir qual vai ser o movimento a seguir. Particularmente falando, minha opinião, nesse cenário, o mais provável é que o dólar continue seu recuo até 13,50, 13,55 e depois, neste período aqui, que deve ser lá por março, ele termine esse movimento corretivo e retorne a movimentação altista dentro do canal de alta que ele vem operando para o prazo mais longo. Já viu a pergunta aí do Nanau, será que o dólar já fez um topo e devemos pensar em comprar as ações com beta maior e esquecer das exportadoras por enquanto? Que nós fizemos um topo, fizemos, tecnicamente falando, no momento que tu tem uma máxima abaixo da máxima da semana anterior, tu tem um topo. Então aqui é topo de dólar. Mas a pergunta que tu fez não é essa, a pergunta que tu fez é, tem espaço para cair mais? E se cair mais, por quanto tempo? Uma semana? 2 semanas? 4 semanas? 6 meses? Bom, enquanto nós estivermos em tendência de alta, o Charles Down diz uma tendência é válida enquanto ela não for revertida. Nós não fizemos nenhum sinal de reversão da tendência de alta do dólar no gráfico semanal, o que significa que o que nós estamos presenciando no dólar no momento, por enquanto,
na melhor das hipóteses, poderia ser chamado de uma perna de baixa. O mercado se divide em dois tipos de perna: perna de alta e perna de baixa. Então, isso aqui é uma perna de alta. Isso aqui é uma perna de baixa. Isto é uma perna de alta. Isto é uma perna de baixa. Muito bem. O que a gente precisa entender a partir disso, se o mercado é dividido apenas nesses dois tipos de movimento, perna de alta e perna de baixa, como é que ele pode ter três tendências? Porque o mercado tem três tendências: tendência de alta, tendência de lado, tendência de baixa. Bom, ele pode ter essas tendências diferentes pelo seguinte aspecto: uma tendência de alta ela é caracterizada por pernas de alta maiores que as pernas de baixa. Então tu vai ter uma perna de alta grande e uma perna de baixa pequena, uma perna de alta grande e uma perna de baixa pequena, e assim por diante, que é o que a gente está vendo aqui dentro do dólar futuro. Uma tendência de lado, tu acaba tendo pernas de alta no mesmo tamanho de pernas de baixa. E numa tendência de baixa tu tem o inverso, pernas de baixa maiores que as pernas de alta. Bom, se nós estamos dentro de uma tendência de alta, e nós estamos dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, porque ainda não aconteceu nenhum tipo de pivô, nenhum tipo de reversão na tendência, dentro desta tendência de alta, nós estamos numa perna de baixa, que costuma ser menor que as pernas de alta. Então, efetivamente falando, é muito cedo para falar em qualquer tipo de topo de prazo mais longo em dólar. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é um período corretivo que pode nos possibilitar, inclusive, comprar um dólar mais barato para poder se beneficiar da tendência de alta no prazo mais longo que ele tem. Ok. Boi gordo, BGI FUT, pessoal. O boi vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, formou um fundo mais alto que o fundo prévio e agora está consolidando dentro de um triângulo. Podemos dizer que é um triângulo quase simétrico. Tá? Se for um triângulo simétrico de fato, ok? Perna de baixa, perna de alta, perna de baixa, perna de alta, perna de baixa. Aqui não tem uma perna e está se definindo se ele vai romper aqui e daí formar uma perna de alta, revertendo a tendência de baixa para uma tendência de alta. Isso poderia funcionar daí como um mastro de bandeira. E se for um mastro de bandeira, basicamente o alvo daí seria toda essa amplitude para cima, seria em 155,12. Ou se ele vai retomar uma perna de baixa e aí retomar a tendência de baixa que ele vinha operando. Essa é a decisão que o boi está tentando realizar no momento. Aparentemente reunindo forças para romper a resistência de 148,90. O que significa que, se fizer isso, então o boi pode realmente estar abrindo espaço para uma movimentação altista bem importante. Então eu estou bastante atento à ruptura desses extremos. Para o lado que for, eu quero estar operando o BGIX 15. Se for para cima, na compra; se for para baixo, na venda. Em relação ao milho, CCM FUT, o milho opera em uma tendência de alta no gráfico semanal, são topos e fundos ascendentes. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Topos e fundos ascendentes. Na semana que passou, nessa semana, ele conseguiu caracterizar um fundo, porque ele conseguiu fazer a sua mínima dessa semana acima da mínima da semana anterior, o que significa que já temos um fundo na semana passada. Não apenas isso, fez um Dunnigan de alta, o que significa que a ruptura de 34, na verdade 35 reais, permitiria uma tomada de posição mais importante dentro do milho, com o stop ficando abaixo de 33,26, procurando capturar o quê? A próxima perna de alta. Observem, se esta foi a perna de alta e esta foi a perna de baixa, mais curta que a perna de alta prévia, a próxima perna de alta foi esta, e esta
foi a perna de baixo. Ok? Bom, nós estamos finalizando a perna de baixo agora. Semana passada a gente acabou a perna de baixo. E agora estamos começando a perna de alta. Se nós estamos dentro de uma tendência de alta, então a perna de alta a seguir será mais ampla do que a perna de baixo que aconteceu. Isso nos levaria para o alvo 39,15 para o milho, na ruptura de 34,95 na próxima perna de alta. Ok? Muito bem, senhores, com isso nós vimos Ibovespa, vimos o dólar, vimos o boi e vimos o milho. Agora nós podemos imediatamente entrar nos ativos que vocês estão querendo observar. Pergunta do Daniel se o milho estaria sendo influenciado pelo dólar. Lá fora existe uma correlação inversa entre o dólar e as commodities. Essa correlação inversa não é presenciada aqui no Brasil. Tá? Nós já fizemos vários estudos de cointegração e estudos de correlação que identificaram que o milho aqui no Brasil não está correlacionado nem cointegrado com a movimentação do dólar em si. Então, isso fica bem interessante de ser observado se nós fizermos o seguinte truque. Vou colocar de um lado então vou colocar de um lado o milho e do outro lado o dólar. Quando a gente olha assim, parece que todo esse movimento aqui começou em janeiro de 2014 estaria relacionado com esse movimento todo de dólar de alta aqui. Parece, né? Parece realmente. Mas não é. Por que não é? Isso aqui é o milho dolarizado. Esse é o milho dolarizado. Tá? Milho no gráfico dolarizado. Estamos numa tendência de baixa forte. Aliás, o gráfico dolarizado muda muita coisa. O próprio Ibovespa muda com o gráfico dolarizado. Olha aqui, ó. O Ibovespa no gráfico dolarizado tem tendência de baixa. Bem importante. E aquele retângulo que a gente tinha visto desaparece. Olha que legal. Aqui é o retângulo sem ser o gráfico dolarizado. E aqui é o gráfico dolarizado. Chama atenção isso. Chama atenção mesmo. Mas o que mais me chama atenção, não só a minha atenção, como a atenção dos grandes players, dos players institucionais estrangeiros, é que no gráfico dolarizado o Ibovespa bateu aqui, ó, nessa linha de tendência de alta de longo prazo, que é esse topo anterior rompido de longo prazo. E ao mesmo tempo, se projetarmos essa perna inteira para baixo, alternado, na projeção alternada de toda essa perna. Então, os grandes players, as grandes instituições, estão olhando isso e vendo o Ibovespa em dólar, muito barato, em cima de um suporte em dólar. Tá? Muito bem. Vamos revisar alguns papéis que eu sempre costumo estar revisando. Tá? Aquela carteira que usualmente eu gosto de revisar todas as semanas. Primeiramente, nessa carteira entra a ABEV. A BEV segue na sua tendência de alta. Ele é um papel mais travado, ele fica mastigando por muito tempo. Ele ficou praticamente 2 anos nessa região lateralizada. E quando rompeu esta região, há pouco tempo atrás, fez o pullback. E agora projetaria fazer um movimento muito similar a esse movimento aqui, ó. Essa longa perna de alta aqui, para cima. E por isso que num prazo mais longo, eu tenho para a BEV uma expectativa de que ela vá procurar o alvo lá em 28,67. Há muito tempo eu já venho dizendo isso. E ela vem trabalhando em topos e fundos ascendentes. No momento atual,
o ativo bateu numa média móvel importante, que é a média móvel de 20 semanas, que a gente está vendo aqui, e sentiu como suporte. Veja que essa longa sombra inferior aqui foi produzida por aquela situação de aquisição da SABMiller, tá, em que a BEV chegou a cair quase 8% num dia, tá, mas foi negada a perda desse suporte, entrou muito comprador dentro da BEV e empurrou ela para cima com violência. Essa semana nós conseguimos cortar a máxima da semana prévia, o que é algo extremamente positivo, porque é um ponto contínuo de compra. Dentro do método Stormed Position, esse seria um ponto interessante de procurar posições, haja vista que o papel se encontra nos critérios de excelência Carolina, tantas e tantas vezes mencionado por mim aqui com vocês em chat position, tá? Bateu na média móvel de 20, fez uma sombra inferior, rompeu a máxima, o stop abaixo de 18,20. Além da BEV, vamos falar um pouquinho de Ether 3, um papel que chama a atenção, porque ele estava extremamente sobrevendido, muito afastado das médias móveis mais longas, especialmente da média móvel de 50 semanas e de 144 semanas, tá? Num nível de afastamento de 49% dessa média. A gente tinha mencionado que era um nível muito raro de acontecer e que o papel tinha uma grande probabilidade de estar próximo de algum tipo de fundo. E aparentemente é isso que Ether, num prazo mais longo, acabou construindo. Tá? Bateu numa região importante, sentiu essa região enquanto suporte. No gráfico dolarizado isso fica melhor evidenciado. Olha como o gráfico dolarizado mostra o fundo de 2008 e o fundo que batemos aqui. Em 2008, quando a gente bateu nesse fundo, o papel conseguiu subir aproximadamente 418% em 645 dias. Uou! Uou! Observem que a distância da média para cá, 65,4%, a distância da média para cá, 68%. Então o que seria lindo de ver? O que seria lindo de ver na Ether, basicamente, seria que ela fizesse um movimento exatamente igual a esse, ou seja, que ela subisse, que ela conseguisse cortar a média que estaria caindo, que nem ela cortou aqui, e dele fizesse um rápido recuo até a média, que daí funcionaria como suporte, que nem ela fez aqui, e daí seria o ponto perfeito de entrada, um ponto contínuo ali, para capturar esse movimento aqui. E aí haveria uma boa probabilidade da nossa Ether formar essa movimentação aqui, buscando 5,43, 7 reais. Com um stop bem curto, seria uma operação no mínimo atraente se ela eventualmente se desenhar nas próximas semanas, e é isso que nós estamos esperando que aconteça. Muito bem. Além da Ether, Klabin. Klabin é um papel que a gente gosta bastante de estar acompanhando, vocês sabem disso. O papel vem operando em uma tendência de alta, dentro desse canal de alta desenhado que a gente está vendo aí. Tá? Está dentro de uma perna de alta. Tá? O alvo dessa perna está perto de 25,30, ali a gente espera uma certa pressão de venda dentro da Klabin. Mas o papel segue a sua movimentação bastante sossegada, é um papel bastante tranquilo, opera também nos critérios de excelência Carolina, tá? Critérios que nos indicariam estar procurando ficar comprado dentro do ativo. Pergunta do Marcelo. Pode comentar, Klabin, como faço para saber quais são os melhores papéis do mercado? Marcelo, rapidamente falando, quando tu diz assim melhores papéis do mercado, acredito que seja para aqueles que estejam operando bom na compra, né? Já aproveitar e responder a pergunta do Márcio. Olá, Storm, boa tarde. Grande parte dos trades de rompimento falham. Com sua experiência, o que considera primordial para operar bons rompimentos? Já vou aproveitar essas duas perguntas juntas e apresentar aquilo que eu acho que é o mais interessante para evitar falhas de rompimentos ou até mesmo operar bons papéis. Precisamos selecionar muito bem os ativos que nós estamos operando. A seleção passa obrigatoriamente por aquilo que recebe o nome de força relativa. Força relativa.
força relativa. O que é força relativa? Basicamente, força relativa é uma fórmula de identificar quais são os papéis mais fortes que o Ibovespa. Por que isso? Porque se nós conseguirmos identificar quais são os papéis mais fortes que o Ibovespa, estes papéis, quando o Ibovespa cair, tendem a cair menos. E quando o Ibovespa subir, eles tendem a subir mais. Então existem duas maneiras de nós selecionarmos bem os papéis. Primeira maneira, usarmos a força relativa. Segunda maneira, usarmos os critérios excelência carolina. Basicamente, o que nós devemos procurar fazer é escolher um desses dois métodos de eleição de quais são os papéis bons, e aí com isso então estar utilizando esse método para localizar as nossas operações. Exemplo. Se nós formos especificamente falar a respeito, vamos lá, de força relativa, aí eu gosto muito de usar o site da MetaRobôs. Porque o site da MetaRobôs tem uma coisa aqui chamada Meus Robôs, a gente faz o login ali, e daí entra em estudos, e daí entra em tendência, e daí aparece aqui, ó, principais papéis em força relativa, com maior força relativa nos últimos 252 dias. Os papéis mais fracos nos últimos 252 dias, esses são bons para operar na ponta da compra, por um prazo mais longo. Esse aqui, força relativa de 21 dias para os swing traders. E esse aqui, força relativa de 5 dias para day traders. Ok? E os papéis que estão mais próximos dos seus topos históricos, das máximas das últimas 52 semanas. Essa simples lista já nos coloca para operar apenas os papéis mais fortes e não os papéis mais fracos. Certo? Bom, a gente pode, logicamente, ali não eram os papéis mais líquidos, aqui são os papéis mais líquidos. Então, se a gente fosse utilizar essa lista aqui, que é a lista que aparece na MetaRobôs, nós estaríamos operando apenas nos últimos 252 dias JBSS3, Petro, Abev, Usiminas e Gerdau. Tá? Nos últimos 21 dias, Petro 3, Siderurgia Nacional, Crote 3, Itaú, Petro. Nos últimos 5 dias, Siderurgia Nacional, Gerdau, Usiminas, Petro, Crote 3. Bom, a força relativa é uma forma muito boa de ser trabalhada. Como é que ele é calculada, basicamente? De uma maneira muito simples. A gente pega o início do ano, por exemplo, e olha qual foi o desempenho da Klabin no ano. A Klabin tem um desempenho de 60% de ganho no ano. Ok? Compara com o Ibovespa. O Ibovespa no ano está com menos 2,26%. Isso significa, basicamente, que enquanto o mercado caía menos 2,26%, o Klabin subiu 60%. Quem é mais forte, Ibovespa ou Klabin? Ibovespa. Certo? Se a gente pega, por exemplo, uma Vale 5 e a gente olha que o Ibovespa no ano caiu menos 2% e a Vale caiu menos 13%, isso mostra que a Vale está mais fraca que o Ibovespa. Então eu não quero operar a Vale. Mas Alexandre, ela tá atrás, ela está atrasada. Será que agora que subir ela não vai subir mais que a Klabin que estava subindo? Não é assim que funcionam as coisas. Observe. Se a gente afastar bem o gráfico do Ibovespa, nós vamos ver que em 2008 o Ibovespa caiu aproximadamente 60%. 60% de queda. Tá? E depois de 2008, o Ibovespa sobe 128% e até o momento ele estaria com uma alta de 58% em relação a 2008. Tá? Pegamos os Usiminas. Em 2008, quanto é que a Usiminas caiu? Em 2008, a Usiminas caiu 78%, ou seja, mais que o Ibovespa, traduzindo que ela era mais fraca que o Ibovespa naquela época. Depois que ele parou de cair em 2008, quanto é que ela subiu depois disso? A gente viu que o Ibovespa subiu 60%. Quanto é que a Usiminas subiu? Menos 60%. Ou seja, ela caiu mais ainda que o Ibovespa, porque ela era mais fraca que o Ibovespa. Pegamos um papel como a COSE 5. Se a gente pega um ativo como a COSE 5 e procura 2008 no papel, a gente não acha.
A gente acha aqui. E daí a gente vê que em 2008 o papel caiu só 30%, caiu a metade do Ibovespa, mostrando que ele era mais forte que o Ibovespa naquela época. Muito bem. E continua sendo mais forte que o Ibovespa. Observem, depois que o Ibovespa subiu no final de 2008, ele subiu 59%. E o papel? A Coça subiu 370%. Mostrando como a força relativa nos indica quais são os ativos mais poderosos para se ficar comprado e quais são os ativos que a gente não tem que estar pensando em comprar. No momento, Vale não deve se pensar em comprar porque ela está mais fraca que o Ibovespa. Significativamente mais fraca que o Ibovespa. Essa é uma das formas de nós localizarmos bons papéis. Particularmente falando, eu entendo essa forma como muito boa, mas eu considero ela mais complexa do que o ideal. Por isso que eu criei os critérios Carolina, que são critérios muito fáceis de identificação de quais são os papéis excelentes, quais são os papéis que permitem nós estarmos operando. Pergunta do Edmilson, mas Tomer, no caso de Minas, Gerdau e Vale, não sofre um cenário ruim que passa a cadeia do aço? É lógico que sofre. Edmilson e senhores, esqueçam o setor de siderurgia neste país. Esqueçam mineração no país. Esqueçam. A época das commodities, minério, acabou. E a época da siderurgia no Brasil, acabou. Hoje, nós estamos vendo uma única siderúrgica chinesa produzindo a mesma quantidade que todas as siderúrgicas da siderurgia nacional. Pior, com um aço, porque o aço chinês antes era de uma qualidade muito inferior à do aço brasileiro. Já não é mais assim. A qualidade do aço deles melhorou muito. O Brasil ficou para trás. O Brasil está sofrendo um claro, nítido e absurdamente avançado processo de desindustrialização. Então, as indústrias do país estão morrendo. Eu vou repetir isso. As indústrias do Brasil estão morrendo. E se tu olha a margem de lucro das nossas empresas, se tu olha o lucro operacional delas, se tu olha a rentabilidade do patrimônio líquido delas, se tu olha todos os fundamentos das empresas brasileiras, vocês verão que a economia brasileira está morrendo, exceto alguns pontos muito específicos. Quais são os setores que não estão morrendo de fome no Brasil hoje? Literalmente, a alimentação, Brasil Foods, JBSS3, certo? Alimentação. Educação, ainda consegue respirar um pouquinho na UTI agora com a saída do FIES, mas ainda consegue respirar. Alimentação, educação, ok? E setor exportador. O resto, acabou. Nós voltamos a ser Brasil colônia. Voltamos a ser Brasil colônia. Pergunta número 1. Qual é a indústria brasileira, qual é a empresa brasileira que vocês conhecem, que estão no mercado e que produz tecnologia? Tecnologia de ponta. Vocês conhecem alguma? Vocês conhecem alguma? Talvez a única seria a Embraer. Talvez. Todas as outras não produzem tecnologia. Produzem coisas para exportar, produzem coisas para eventualmente mandar para fora, mas enfim. Nós não temos uma indústria real. Então esse Vale morreu, infelizmente. Siderurgia Nacional morreu. Os Minas morreu. Gerdau morreu. Eles só não sabem que estão mortos. Sabe o Walking Dead? Walking Dead são Walking Dead. Eles já morreram, só que não sabem que morreram. São zumbis. Infelizmente é isso que está acontecendo com as empresas. Bom, vamos voltar para cá. Exemplo 3. O papel que está
Saiu da tendência de alta, está fazendo um repique, vai ter resistência perto de 37, 38, zona onde eventualmente as pessoas compradas vão estar saindo de suas posições. O papel não está mais numa tendência de alta e, portanto, existe até a possibilidade de nós retestarmos 42 com 47, formar um topo triplo, ou mesmo um retângulo, e aí nós estaríamos saindo realmente desse canal e formando isto, ok? Formando um retângulo. Logicamente que abaixo de R$30 nós perdemos completamente compradores sumirão, e acima dos 42 com 30 os vendedores somem também. Na região aqui da média móvel em 37 vamos ter resistência, mas os preços conseguem subir ainda nessa direção, formar um Mark Crisp. Veja que o Mark Crisp que a gente apresenta no MetroStorm foi desenhado aqui, movimento 1, movimento 2, movimento 3. E agora o alvo desse Mark Crisp basicamente é essa amplitude acima, R$38, que é a zona de resistência mais imediata. Tá? Pergunta do Mauro: nós temos indústria brasileira? A maioria é multinacional. Nós até temos. A BEV é brasileira. A BEV, alimentação, brasileira. Embraer, teoricamente brasileira. BRFS3, teoricamente brasileira. Isso ainda são indústrias. Mas não são indústrias que produzem coisas muito complexas, excetuando a Embraer. Produz comida. Infelizmente. Então, Clabin já falamos, Enpur 3 já falamos, Ether 3 já falamos, a BEV já falamos, Natura. Natura, o papel está numa tendência de baixa ainda, tentando ir para o alvo 27 com 27, a partir do momento que ele fez um zigue-zague. Meu alvo para a movimentação de alta da Natura é até essa região, é uma perna de alta dentro de uma tendência de baixa. Não tenho grandes cenários no prestativo no momento, mesmo num prazo mais longo, apesar que eu entendo que o papel esteja terminando seu ciclo corretivo. Da forma que eu observo, o papel cumpre ciclos corretivos de tempos em tempos. Esse aqui foi um dos ciclos, certo? E ele está aparentemente terminando esse ciclo agora. Por que eu digo isso? Olha, ele cumpriu esse primeiro ciclo, depois ele cumpre mais um ciclo, e agora ele cumpriu mais um ciclo. Ele fez 3 ciclos de queda seguidos, terminando eles agora neste momento. Se nós colocarmos uma distância deste fundo para esse fundo, nós imediatamente localizamos o fundo estabelecido aqui, a partir desse pivô de alta que aconteceu aqui. Então nós temos no tempo um suporte, nós temos no preço um suporte, dado pelo topo anterior, esse topo aqui, esse fundo, essa região. A retração de Fibonacci de longo prazo. Então existe a possibilidade de, no longo prazo, o ativo estar... Fibonacci não. Existe a possibilidade de, no longo prazo, o papel estar arrumando um fundo de prazo mais afastado. Mas ainda não fez nenhum pivô específico que pudesse indicar isso. Grandene, o papel segue na direção lá do alvo mais longo, o alvo que eu tinha desenhado no início do ano, lá em 27. Acredito que a gente vai levar mais algum tempo para chegar lá, mas estamos indo naquela direção. Setor de construção ganhando volume de compra aqui no Brasil, Event 3 fazendo um movimento que eu acho que é um movimento em simetria. Se for um movimento simétrico, deve ir no mínimo até 4,73. Ali vai ter pressão de venda sem dúvida. Tá? Randon, nada de chamativo na Randon. E a Gabor 3, nada de chamativo também, eventualmente fazendo um tipo de repique. Vamos olhar os papéis que compreendem os critérios de excelência. Klabin, já mencionado. Smiles saiu do critério de excelência, deixa eu até tirar ele da minha lista. VLID 3, o papel sai do critério de excelência porque a média móvel virou para baixo. Então mais papel que saiu da lista de excelência. A BEV está no critério de excelência. VEG 3 sai da lista porque a média virou para baixo. Acabou de sair da lista essa semana. CETIP, papel cumpre critérios de excelência. Carolina, média móvel subindo, olhos tem que subir, nada do lado esquerdo do gráfico. EQTL cumpre os critérios também. Estou esperando o sinal de entrada, não apareceu ainda. BRFS3, esse papel gerou trade essa semana que terminou, quando rompeu a máxima da semana passada.
em 67,81. O ponto de entrada foi dado. O alvo é no mínimo o topo anterior. De fato, a gente sabe que o alvo é muito mais, porque está dando uma tendência alta. O normal é que a resistência seja rompida. Então a gente esperaria romper 72,32. JBSS3 não cumpre mais critério de excelência Carolina, porque a média virou para baixo. Então saiu da lista. Fibre, critério de excelência Carolina. Esse, eu diria, é o papel mais encaixado nos critérios. Média mal subindo. Os olhos têm subido da esquerda para a direita. Não tem nada do lado esquerdo do gráfico. Formou aqui uma realização frustrada. Baixa, alta, baixa, descrita no método Stover. A ruptura de 58 com 49 aciona uma forte tomada de posição em Fibre 3. RADL3 também um dos papéis de excelência Carolina que gerou entrada recentemente quando rompeu essa máxima. O trade está evoluindo e deve agora, quando romper 44 com 41, acionar mais tomadas de posição. Paciente Fabrício pergunta sobre Sula 11. Sula 11 é um papel que agora entrou nos critérios de excelência Carolina. Ele conseguiu romper essa região de resistência e agora não tem nada do lado esquerdo do gráfico, com média subindo. Tudo que eu preciso fazer agora é esperar recuos do papel para tomada de posição. Esse papel caiu uma ou 2 semanas, eu tenho que pensar em comprar. Posso usar aqui como justificativa de entrada realização frustrada, teria comprado aqui. Posso usar como justificativa de entrada barras únicas vermelhas ignoradas, teria comprado aqui. Teria comprado mais aqui. Ou inside bars. Esses são os principais critérios para se comprar dentro de uma tendência de alta, dentro de critérios de excelência, ativos que venham fazendo processos corretivos. Vamos ver as perguntas então do pessoal. Entrou um monte de pergunta agora. Eu falei muito, desculpe. Participante Sniper. Olá, Stormer, velho, opera Apple e o amigo, qual sua predileta? Ainda não achei nenhuma para operar todos os dias o mesmo ativo, ação, não vale dólar ou índice futuro, grato. Mas isso é muito particular, tá? Isso é muito particular. Eu gosto bastante de trabalhar com Bradesco. Papel relativamente fácil de ser operado, na minha opinião, tecnicamente falando, tá? Mas realmente não é tão simples assim como lá. Lá tem Apple, lá tem vários papéis bons. Pergunta do Luciano. Boa tarde, Alexandre. Poderia comentar BBC3 do semanal? Obrigado no final de semana. Tudo bem, Luciano? Eu te também, bom final de semana. Então, BBC3, cara, se a gente for olhar e se perguntar qual que é a tendência, vinha numa tendência de alta, começou a lateralizar, aí fez uma perda de suporte importante, o que caracteriza agora uma tendência de baixa, está em topos e fundos descendentes. Se nós formos analisar fria e nua e cruamente, está em cima de uma linha de tendência de baixa, topo, região. Está em cima de um fundo anterior perdido, que é este fundo, e que serve agora como resistência. Está em cima de uma média móvel de 20 caindo, que serve como resistência. Então a gente teria vários critérios aí que indicariam retomada de venda. Até sinais muito nítidos para se pensar em tomar uma posição vendida. Okay? Onde seriam os sinais admissíveis para se pensar em fazer uma venda de position? Na perda da mínima da semana que terminou, seria um sinal tecnicamente aceitável, o stop ficando imediatamente acima da máxima que terminou agora. Tá, Alexandre, tu vai fazer essa operação? A resposta é: não é uma época do ano que eu me sinta confortável para vender. Novembro, os 2 meses historicamente mais fortes do mercado brasileiro são abril, é o mês mais forte do mercado brasileiro, e em segundo lugar, novembro. Ok? Então, se a gente pegar a média de evolução, a média de rentabilidade de cada mês do ano ao longo dos últimos 20 anos, nós vamos ver que alguns meses têm um viés mais altista que outros. Os 2 meses mais fortes do ano são abril
e novembro. Então são 2 meses que eu não gosto muito de estar pensando em vendas. Nós estamos finalizando outubro e iniciando novembro. Eu não tenho um viés baixista para o mercado nesta época. E apesar desse sinal estar sendo visível aqui, não penso em executar essa tomada de posição na venda da BBSE3. Paciente cego. Olá, Storm. A Vale também fez o segundo sidebar no semanal. Semana que vem teremos volatilidade nela. Além disso, ela possui entradas atrasadas no Joy de Napoli formado. A Vale tem um Joy de Napoli formado. Bem lembrado pelo Sega. Mas isso aqui não é um sidebar, não. Tá? A mínima dessa semana e a máxima dessa semana estão acima da mínima e da máxima da semana passada. Então não chega a ser um sidebar, não. Mas admito que também concordo que vai haver uma volatilidade na Vale na semana que vem. Paciente Paulo, gentileza comentar Banrisul, parece que pode reverter a tendência atenciosamente. Vamos olhar aqui, Paulo. Cara, bateu no suporte importante, que é esses fundos aqui que a gente está vendo. Tá? Suporte bem importante. Num gráfico dolarizado, o suporte fica mais importante ainda, que é o suporte de 2008. Tá? Está bastante afastado da média móvel de 144 semanas. Se a gente for olhar no passado, nunca vimos um afastamento tão importante assim. E também afastado em demasia da média móvel de 20 semanas. 27%, que foi o máximo que a gente localizou aqui em termos de recuo, 25% no passado. E aqui no fundo de 2012, 24%. E aqui no fundo de 2011, 25%. E aqui nesse fundo de 2010, 22%. E no fundo de 2008, que foi o crash, o máximo, né? 45%. Bom, nós estamos agora a qual distância da média móvel? Nós estamos a 28%, o que realmente chama a possibilidade de um fundo. Tecnicamente falando, nós temos aqui um Mark Crisp desenhando. Fecha mais baixo, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo. E agora a ruptura desta máxima cumpre aquele modelo que o Mark Crisp ensina, de um modelo 1, 2, 3. Tá? O alvo daí seria essa amplitude para cima, projetado em 7,44, o stop ficaria abaixo de 5,63. Vai fazer esse trade, Alexandre? Não me interessa. Não é um trade que me chama a atenção. Porque a tendência é de baixa. Eu prefiro muito mais guardar o meu dinheiro para comprar uma eventual entrada em FIB3, que está numa tendência de alta, para comprar uma eventual entrada em ABR3, que está numa tendência de alta, para comprar uma eventual entrada em até mesmo em Clabin 11, papéis que estejam em alta, do que trabalhar uma possível reversão. Ah, mas tu tem um upside tão grande aqui. Mas a chance de reversão sempre é menor. Pessoal, participante Eduardo de Souza, pode por favor comentar na media 3? Claro, Eduardo, vamos olhar aqui. Media 3, tá? O papel tinha uma longa tendência de alta, que foi cortada. E quando ele cortou a tendência de alta, ele realmente fez uma movimentação de recuo bem importante. Um recuo muito similar a esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É possível que este movimento aqui seja o irmão menor desse movimento aqui e que todo esse canal desenhado aqui e que também foi desenhado aqui sejam irmãos gêmeos. Um
2, 3, 4. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. É possível. Não seria de todo louco. Mas eu não vejo absolutamente nada a ser feito nela, senão talvez até uma venda no momento atual. Porque o papel fez um repique dentro de uma tendência de baixa. Pergunta número 1. Qual é a tendência do papel? Resposta. Tendência de baixa. São topos e fundos descendentes com médias caindo. Segunda pergunta. Qual a perna que eu não encontro? Qual perna estou? A resposta é: estou numa perna de alta, dentro de uma tendência de baixa. Ótimo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar que a perna de alta termine para vender o início da próxima perna de baixa. Muito bem. Qual é o primeiro sinal do término de uma perna de alta? Um Dunning de baixa. O que significa que, se perdermos a mínima dessa semana na semana que vem, nós estaríamos reiniciando uma perna de baixa, dentro de uma tendência de baixa. Ótimo. Então, classicamente falando, o que eu preciso fazer aqui, operando dessa forma, com essa ideia, seria pensar em tomar uma posição vendido na perda de 69,80, colocando stop de compra acima de 75 reais. Com isso, basicamente, isso me dá um stop de quanto? De 6% de stop. E o alvo? Bom, o alvo mínimo é o fundo prévio. Dentro de uma tendência de baixa minimamente saudável, o recuo é no mínimo até o fundo anterior. Neste caso, o alvo ficaria em 57,82, o que me daria um alvo de aproximadamente 12 reais. Então eu tenho um alvo aqui de 17% para um stop de 6%. Ótimo. Eu não preciso ter, se eu tiver 50% de acerto usando esse modelo, stop curto, alvo longo, eu ganho dinheiro. Media 3 deu um sinal vendedor. Ruim disso tudo, como já mencionado, assim como a BBSC3 também deu sinal vendedor, nós estamos numa época do ano delicada para se fazer vendas, em mínimo. Os sinais estão aparecendo em vários ativos. Tá? Os sinais estão aparecendo. Participante Ferraz. Stormer. Realizei backtest setup da mesma ordem de 20 modificado. Reparei que frequentemente oferece entrada na compra e no candle seguinte oferece uma entrada inversa na venda. Depois volta a oferecer a entrada para a compra. Em suma, resumindo, teria uma maneira de filtrar essas entradas falsas? Obrigado. Não tem. Já testei, já tentei, não tem. Quando isso acontece, geralmente é um Mark Crisp que está se desenhando, por exemplo. Exemplo clássico, aqui na medida deu isso. Ó, fechou acima da média móvel de 20, o rompimento da massa dessa semana geraria entrada. Não sei se chegou a romper, tem que ver se rompeu ou não. Tá, mas supondo que tenha rompido, e aí na semana seguinte perde a mínima, acionando a venda, que seria até um ponto contínuo de venda. E daí na outra semana, só que falta, obviamente, é dar aquele olhazinho que às vezes os mercados normalmente acabam dando na gente. Rompe. O que acaba acontecendo aqui? E esse é um sinal de entrada muito forte se acontecer. Todo mundo que vendeu esta semana, e todo mundo que vendeu essa semana, aqui, que terminou, se romper 74,80, vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo? Não, né? Os caras que venderam aí, quando verem esse rompimento, vão ter que zerar suas vendas. Se eles tiverem que zerar suas vendas, o que eles têm que fazer? Comprar. Se eles estiverem comprando, o que acontece com o preço? Sobe. Simples assim. Participante Nilson Paulo. Boa tarde, Storm. Acompanho vocês desde 2007. Segundo o economista, obrigado Nilson. Segundo o economista Joaquim Cotani, economista-chefe para a América Latina da Standard Poor's, ele disse que o real precisa ceder ainda mais perante o dólar. Isso é vital para o ajuste da economia. Ele acredita que a taxa de câmbio vai se estabilizar em torno de R$5 por dólar. Essa é a cotação mais correta segundo os fundamentos da economia do Brasil neste momento. Eu li isso na última exame. Ele é formado em Yale e ainda em questão do aumento de juros, no EL, onde o Brasil e a Turquia vão ser entre os emergentes os que mais vão sentir isso.
e também empresas que estão com empréstimos em dólares sem hedge. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso tudo. Os gráficos a longo prazo nos dizem alguma coisa sobre esses fatos relevantes? Nilson, a minha posição de dólar é um pouquinho mais alta. A minha posição de dólar é em torno de 6. Tá? Essa é a minha posição de dólar. Na verdade, o dólar está fazendo uma situação tecnicamente ruim, né? Que é isso aqui, ó. É um fundo arredondado. Fundo arredondado. Tá? Mas se a gente colocar aqui, pelo menos da forma que eu entendo este canal de alta, a expectativa do dólar seria um recuo até esta casa aqui em 13,55, mas novamente, uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta. Depois que ele recuasse, uma nova perna de alta. Se a gente levar em consideração que esta perna aqui, ó, foi 161% da primeira perna, se a gente levar em consideração que esta última perna aqui, projetada para cima, foi exatamente 100%, ok? Se nós tivermos o recuo aqui, nessa fase aqui do ano, até perto de 3,55, e depois a retomada da alta pelo canal de alta, o alvo vai para 4,70 rapidinho, mas ao final 5,38. Respeitando basicamente esse canal de alta aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Aqui, depois ali. É isso que a teoria de Down estaria nos dizendo. A tendência é válida até ela ser revertida. Depois aqui. Depois ali. Certo? Eu não sei. Do ponto de vista de fundamentos, eu não acho lógico um dólar tão elevado assim. Do ponto de vista de fundamentos, eu acho o dólar mais razoável em torno de 3,80, 3,90. Mas, novamente falando, isso tudo, se os ajustes fiscais forem feitos, se a agenda econômica do Brasil for retomada, vamos ser bem francos, nós não temos uma agenda econômica sendo feita no país hoje. A agenda econômica que estava sendo desenhada pelo Levy foi abandonada, porque o governo está mais preocupado em não levar o impeachment do que fazer a agenda econômica. E com isso a gente está perdendo tempo, o tempo vital. E as empresas estão quebrando, e o país está indo à falência, o país está ficando estagnado, e o governo não está fazendo nada, está só pensando em evitar o impeachment. Enquanto isso acontecer, o cenário fica muito ruim para nós. Realmente muito ruim. Celinho, o Matos pergunta. Vamos lá, CL3. Esse é um papel que eu gosto muito, vocês sabem disso, e gerou para mim esse ponto de entrada aqui muito forte. Para mim isso aqui é uma Elephant Bar, exatamente igual a essa aqui. E o meu alvo por um prazo mais longo para Ciel basicamente está aqui, ó. Essa perna aqui, projetada para cima do canal, 51,45. O papel demonstrou uma enorme força compradora. Umas 2 semanas atrás eu havia dito que o ponto ideal de comprar o papel quando fez essa barra enorme era na metade dessa barra. Aqui foi o ponto ideal de entrada. Eu falei para a gente tomar uma posição aqui. Olha, pensei, eu vou comprar aqui, ó, nessa retração de 50%. Chegou a 3 centavos do meu ponto de entrada. Infelizmente não bateu no meu ponto de entrada. Eu não consegui tomar. Paguei um pouco mais caro pelo ativo. Mas o papel vem mostrando com essas sombras inferiores aqui grande pressão compradora, tá? Que não deixa o papel recuar, tá? Mesmo com o Ibovespa caindo, mesmo com tudo caindo, o papel segue tendo compradores entrando, tá? Dentro desse canal de alta que os senhores estão vendo. Então eu observo o ativo como sendo um ativo dos mais atraentes dentro do atual cenário. Eu não tenho mais um ponto de entrada objetivo, a não ser este Mark Crisp que os senhores estão vendo aqui. Fecha mais alto, fecha mais baixo e rompe. O stop desse Mark Crisp tem que ficar abaixo dessa mínima. O alvo desse Mark Crisp 1, 2, 3 desenhado é essa amplitude para cima, 44,65. Ok? Então o CL3 realmente é um dos papéis que está no meu radar. Eu estou ali na butuca, né? Estou em uma posição pequena, quero comprar mais na ruptura daquele Mark Crisp que vocês estão vendo. Deixa eu olhar uma coisinha aqui, se ele tem
se ele tem um dia de Nápoles ou não aqui. Acho que tem um dia de Nápoles também. Tá com cara de ser um dia de Nápoles. Não. Até um dia de Nápoles, mas não achamos ainda. Pergunta para a gente, Eliane. Boa tarde, Stormer. Por gentileza, SUSB 5 e CEMIG 4. Já foi comentado? Vamos lá, Eliane. Ainda não comentei não. SUSB 5. SUSB 5 em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tá? O papel só modifica a sua tendência se ele perder 16 com 46. Está dentro desse canal de alta. Tá? Tem chance até de ir para cá ainda e depois voltar a subir. Bateu em cima de uma média móvel importante, que é a média móvel de 20 semanas. A gente viu que nas últimas vezes que ela fez isso, ó, bateu aqui, suporte, bateu aqui, suporte, bateu aqui, suporte, batemos nela novamente. E esta semana aqui formou um dano de alta. Aqui. Isso aqui também é um Mark Crisp, um prazo maior. Também o papel cumpre critérios de ciência carolina, importante ser mencionado, é um dos papéis que se encontra nesses critérios. Tá? E permitiria pelo modelo método Stormer uma tomada de posição na ruptura de 19 com 19, stop ficando abaixo de 16 com 46. Tá? Vamos lá aqui. SUSB 5 e a outra pergunta dela sobre CEMIG 4. CEMIG 4. CEMIG 4 fez o ombro, cabeça, ombro invertido no diário. Está aqui representado. Ombro, cabeça, ombro no diário. Está fazendo o pullback desse movimento agora. No gráfico semanal, o papel está muito afastado de zonas importantes. Suporte no gráfico dolarizado. Bateu numa zona de suporte muito importante, que é o fundo lá de 2006. Extremamente afastado das médias móveis mais longas. Em verdade, aqui ó, estava afastado 60% da média móvel de 144. Aqui estava afastado 50% e aqui estava afastado 65%. Então o máximo de afastamento na história da CEMIG em relação à sua média móvel de 144 foi 60%. No momento atual, ela está a 65%. Ou seja, existe uma grande probabilidade estatística de um retorno à média. Um retorno à média aqui significaria uma alta de quase 140%. Uou! Uou! Bem importante mesmo. Aí nós estamos visualizando isso nesse momento atual. Fizemos uma ruptura de um pivôzinho de alta, Mark Crisp. Fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo e rompe. Traders absurdamente agressivos, obviamente, tomaram posições menores com um manejo de risco importante, porque o stop é mais longo. O stop aqui deve ficar abaixo de 6,44. Então, com o seu alvo lá na média móvel, lá de 12. Realmente é para tentar buscar uns quase 50%. Mas esse é um trade mais longo, mais arriscado, mais usado. Não dá para botar um capital muito forte. Não. Olha o Naka aí, ó, com muito sol, tá no, já tá no Rio Grande do Sul, Naka. Vamos trazer o sol para os gaúchos. Ah, legal, Naka. Pô, se você tivesse avisado, a gente podia marcar um churrasco aí, né? Podia ir numa churrascaria. Bom, judiaria. Temos algumas perguntas entrando aqui. Boa tarde, Storm. Poderia comentar a Braskem 5 no longo prazo? Observe o gráfico bem distante, parece estar rompendo um super triângulo. Vamos olhar, Fernando? Ah, entendi o que ele quis dizer assim. Entendi. Tu tá te mencionando, tá se referindo a isso aqui.
Essa é uma época do ano que usualmente é forte para o papel. Mas observa como ele costuma fazer fundo, topos, no final do ano. Topo. Topo. Final do ano de 2004. Um outro topo aqui, ó. Final do ano de 2007. Mais um topo aqui no final do ano de 2007, 2006. Tem mais um topo aqui no final do ano de 2009. Tem mais um topo aqui intermediário no final do ano de 2010. Tem mais um topo aqui. Mais um topo aqui no final do ano de 2013. Tem mais um topo aqui no final do ano de 2014. A gente está se aproximando de uma época do ano não muito favorável para o Braskem. Por que o papel costuma fazer topos nesta época do ano? Braskem usa uma matéria-prima chamada petróleo. O petróleo, no inverno do hemisfério norte, tende a ter uma valorização, tende a ter os seus preços mais caros, o que piora o fluxo de caixa da Braskem. Então, se nós tivermos uma alta do petróleo no hemisfério norte, no inverno, isso automaticamente faz com que a Braskem sinta isso. Então, este é um gráfico inversamente relacionado ao preço do petróleo. E é importante a gente ter isso em mente. Ok? Bom, dito isso, entendido isso, observem como o gráfico muda completamente quando a gente dolariza ele. Totalmente diferente o gráfico. Então, este gráfico dolarizado é completamente diferente. Os resultados da empresa não são muito consistentes. Os resultados da empresa são ruins. A empresa teria resistência logo acima no gráfico dolarizado, média móvel caindo. Eu acho que ela deve provavelmente buscar aqui 23,80, essa região aqui, que é esse fundo anterior perdido, e essa média móvel aqui caindo, e a linha de tendência de baixa. Então eu não vejo um potencial muito bom pela época do ano, pela questão do petróleo, que tem uma grande possibilidade de alta lá fora, e isso traz o preço para baixo, pela tendência de baixa de longo prazo, esse ciclo decennial de queda da Braskem. Então essas coisas todas me tiram o interesse desse ativo no momento. Tá? O Naka, fico até metade de novembro, estarei em contato, combinamos churrasco. Abraço, beijo na filata. Então, tranquilo, Naka, tá? Entra em contato ali pelo e-mail, a gente marca aí. Vamos pegar um churrasco bom. Certo? Muito bem. Pessoal, nós vamos finalizando então nosso chat position de hoje, 1 hora, 8 minutos de chat, até ultrapassei um pouco o tempo, peço desculpas, mas a gente vai conversando sobre tantas coisas agradáveis e é tão bom estar conversando com vocês que às vezes a gente se passa um pouco. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Aqui vai ser um final de semana muito bonito, tá um sol bem gostoso, acho que vai dar para aproveitar bastante, ir no parque, aproveitar essas coisas todas. E lembrem-se sempre do que é o mais importante de tudo na vida. Tá? Que é ser feliz e estar com as pessoas que a gente ama. E dizer isso para elas, que é o mais importante de tudo. Um abraço. Até mais.